O índice de homicídio na cidade de São Paulo é astronômico. Morria gente pra caramba. Tá? Chegou a dar, num final de semana, 60 homicídios no final de semana. Se fosse falar 1 minuto sobre cada morte, se ocupava o tempo todo do programa falando só sobre homicídio. Né? Então, eu acho que existe aquela curiosidade. A gente, como dentro do trabalho policial, a gente não pode expor o que está sendo investigado, o que está sendo encontrado, como é que está sendo solucionado. Então, principalmente uns anos atrás, era muito fechado. Então, não era de conhecimento da população. Hoje, com os programas que tem, talvez o maior conhecimento da realidade que a gente tem, então, muito do trabalho policial passa a ser divulgado nos programas especializados. Vai para a mídia, vai para os programas, e aí, então, sacia a necessidade da pessoa de ter esse tipo de informação. Agora, eu aprendi isso lá na televisão com um diretor antigo lá, que ele falava o seguinte: ó, você só segura a audiência com emoção. Você ter audiência, você tem que ter emoção. Tem que ter personagens. Tem que ter, você tem que... senão a pessoa pega lá e fica mudando, o controle vai mudar de canal. E a área criminal, a área policial, a área de morte, a área de crimes, ela gera emoção nas pessoas. Nós estamos vivendo agora o caso Vitória Regina, 17 anos. O Brasil inteiro hoje já conhece a menina. O Brasil inteiro se emociona. O Brasil inteiro quer ver o ladrão, o assassino preso. Esse fator emocional segura a pessoa na televisão, segura a pessoa no YouTube. Por quê? Porque há um aspecto emocional. Que a pessoa agora ela quer... É o reality policial televisivo. Esse é o mais um caso que não acontece em todo momento. É difícil acontecer os chamados realities. Então, essa emoção. Por isso que novela tem crime, morte. Filmes, principalmente. Todo filme tem violência. Mesmo no reality show, os caras escolhem um vilão, né? Um vilão. Alguém pro pessoal odiar, Sim. né? Mas eu entendo da pesquisa que eu fiz que há essa necessidade que você tem de colocar um pouco para fora. Você coloca para fora. Pode ter certeza que o crime mexe muito com a emoção e isso te descarrega, te alivia. Por exemplo, na Operação de Risco, que é o programa que eu apresento, a pessoa vibra. Pessoas me param na rua. Lordelo, quando eu vejo ladrão no camburão, eu vibro. Essa vibração, o que é? Uma emoção que ela tá pondo para fora. É isso? Então vamos falar do caso Vitória, gente. Eu sei que a gente já falou em outro programa, mas se a gente pudesse dar uma linha do tempo, né, um resumo do que aconteceu para quem não sabe nada, quem está perdido, tem fragmentos de informação, como que a gente poderia resumir isso? O caso Vitória é um caso, assim, curiosíssimo, tétrico. Começa no dia 26 de fevereiro de 2025. Uma moça que ninguém conhecia no Brasil, hoje conhece. Vitória Regina, 17 anos, uma menina trabalhadeira, uma moça que era da igreja, ela sai da igreja por algum motivo e ela começa a ter diversos namoradinhos. E essa moça trabalhava num restaurante no shopping de Cajamar. No dia 26, por volta de 10h30, ela sai do shopping e vai ao ponto de ônibus. E naquele ponto de ônibus tinha 2 homens que entram junto no ponto de ônibus. Ela pega o celular e ela já manda para uma amiga: eu tô achando estranho essas duas pessoas, né, aqui. Medo. Imagina qualquer pessoa sozinha à noite. O pai dela sempre levava. Nesse dia, né? Ela vai pro segundo ponto, desce e eles não descem junto, ela se aliviou. Quando ela entra no outro ônibus, ela vai descer, ela fica com muito medo e ela manda uma mensagem: eu tô com medo, porque tinha pessoas aqui me olhando. Só que depois disso, Vilela, ela desaparece, o celular dela foi desligado e aí a família estava esperando ela chegar em casa e não chegou. A família faz um boletim de desaparecimento. E aí os canais de televisão começam: aonde está Vitória? E aí a Guarda Civil de Cajamar começa a vasculhar. Depois de uma semana, por causa do cheiro do morto, e o Vilela conhece muito bem como eu, Salada. o que é o Salada, desculpa. O Salada conhece muito bem o cheiro de um cadáver em estado de putrefação depois de 7 dias. É muito forte. É muito forte. Eu digo assim, gruda na roupa. Não é que nem de um animal, cachorro. É pior que... Acho que a gente come tanta porcaria no nosso dia a dia que o ser humano é o que mais fede.
Você pode ter cachorro, cavalo, qualquer outro animal, não tem o odor que um ser humano morto exala. É algo assim absurdo. E foi por causa desse cheiro que na mata alguém sentiu aquele cheiro, andou 200 metros e encontra o corpo de uma menina, e com esse calor que faz na cidade de São Paulo, o corpo estava totalmente desfigurado. O que os peritos perceberam logo de cara? Ela não foi morta no local porque não tinha sangue no chão. Outra coisa que eles perceberam, não dava para reconhecer a menina, não dava. Acreditavam que era a Vitória. Chama o pai, chama a mãe. E aí, por causa da perna, aonde tem uma tatuagem de borboleta, falou, é a minha filha. E a partir daí, vai para necrópsia. A necrópsia, ela revela abuso sexual, revela tortura, revela o corte de cabelo e revela facadas no peito, facadas na cabeça, e praticamente ela foi degolada ou semidegolada. Não tem cabimento uma cena dessa. Eu aprendi, quase 40 anos vivendo isso, Vilela, que o crime mais fácil para se resolver é o crime violento. É o crime mais fácil. Por quê? Eu praticamente resolvi todos os crimes violentos que eram na minha mão. O crime violento tem motivação, Vilela. O crime simples não tem motivação. Tanto é o que acontece. Quando você tem um caso, um crime de homicídio, inicialmente, quando a polícia vai trabalhar, ou a perícia, a gente não conhece nem a vítima e nem o autor. A gente não tem noção da vida pregressa. Então, o que se faz? O autor é desconhecido. O que eu tenho? A vítima. Então se trabalha, a primeira coisa, a identificação da vítima. Uma vez que a vítima é identificada, se começa a entender a vida pregressa dessa vítima. Então você começa a ver os hábitos, o que ela fazia para chegar na autoria. Então às vezes, vamos supor, um homem que aparece morto. Ele bebia? Ele arranjava briga? Ele frequentava algum bar? Ele era mulherengo? Ele devia dinheiro? Então a gente começa a buscar na vida pregressa alguma possível motivação. Porque senão seria meio difícil, vamos dizer, chegar um maluco, não gostei do teu óculos, pá! Entende? Aí chegou assim, não gostei do teu cabelo, pá! Não é assim. E tem que ter, claro, pode ter um maluco, né? Mas 99% dos casos existe uma motivação. E estudando a vida pregressa da vítima, você vai atrás de uma motivação. Porque senão a nossa população seria 10% do que é hoje. E o crime de morte é o crime de motivação. Sim. Você entendeu? Por quê? Fascinado. Porque tem uma frase que é minha, ninguém mata ninguém de graça. A pessoa matou porque tem um motivo. O curioso é o seguinte, experiência policial, o Salada conhece muito bem isso, que já fez quantos milhões de lugares de cenas de homicídio. É diferente você encontrar uma pessoa morta na rua com um tiro, com 2 tiros, com uma facada perto de um bar. Agora, quando você pega uma menina de 17 anos que saiu do trabalho e ela é morta desta maneira e jogada para dentro de uma mata fechada, esse crime tem uma motivação. E aí começa as linhas de investigação. Foram buscar quem? O que o Salada disse. Com quem que ela se relaciona? E aí aparece um Gustavo, depois aparece outro Gustavo, depois aparece um tal de Daniel, que seria, tudo isso fofoca policial, que seria namorado de um dos Gustavos. Só que agora, no momento em que a perícia técnica analisou os celulares, e essa é a notícia desta semana, essa é a notícia, eu até trouxe para a sua equipe algo que eu consegui através da polícia, que é a postagem que Vitória fez quando estava chegando em Cajamar. Ela fez uma postagem, tirou a foto e disse, tô chegando. O pessoal seu deve ter essa postagem, vai colocar. E aí, no celular desse Michael, que está preso, que é o principal suspeito, encontrou que ele tinha deletado o quê? O print desse post. O print desse post. E mais, acharam um anexo que ele tinha deletado
com 12 fotos bem bonitas que ele tinha tirado da onde? Da rede social da Vitória. Achou uma outra pasta com várias mulheres que ele tinha fotos da mesma idade, da mesma cor, do mesmo porte físico, do mesmo cabelo. Olha que curioso, parece até o Maníaco do Parque. O que é isso daí? Olha lá, Tuti. essa foi a postagem na rede social dela. Olha o horário, 23h21. Certo. Bora pra casa descansar, que amanhã tem mais. Ela fez essa postagem. Sabe o que aconteceu? Eu tenho aqui o horário exato que eu trouxe pra você. 20 minutos depois, a polícia descobre que ele fez um print disso e guardou no celular dela. Ou seja... No dela ou no dele? No dele. Ah, tá. Ele garantiu que a polícia acredita que ele estava monitorando essa moça. Tipo, stalkeando. Stalkeando. E por quê? Porque ele disse para a polícia que não tinha rede social. A polícia descobre que ele tinha deletado uma rede social sem a foto dele com o nome de outra pessoa e que ficava analisando o perfil de quem? Da Vitória Regina. Tudo leva para onde? Para que ele talvez seja um perseguidor obsessivo e que ele conseguiu monitorar essa pessoa como aquela pessoa que quis matar a Ana Hickman monitorou também através das redes sociais. E também eu trouxe por isso com exclusividade para o seu programa, para o seu canal, que a Polícia Civil foi atrás, salada de câmera de segurança. Só que a área rural. A área rural não tem câmera. Só que a polícia localiza uma câmera de uma pequena indústria. E localiza um carro passando exatamente a 1h54, nós temos essa foto. E essa foto, Vilela, mostra um Corolla prata passando a 1h54. Olha a foto lá. Olha o Corolla do lado ali. A polícia acredita que esse é um Corolla prata e que seria do Michael. Tava no celular dele, tava nessa empresa que tem essa câmera. Só que depois, essa empresa, às 4h59, encontra uma outra imagem. O carro voltou lá, passou por aí de novo. Olha que interessante. O carro passa a 1h54 e depois passa às 4h59. A polícia acredita que esse carro é o Corolla prata. Se a polícia tiver certa, Salada, nessa hora estaria dentro do carro Michael, estaria Vitória ou estaria uma terceira pessoa. Agora a pergunta, ela estaria rendida ou não? Então a investigação se afunilou hoje. E o delegado tem certeza absoluta que o Michael é uma pessoa ativa que queria matar essa moça. A dúvida é... É o principal suspeito. Uma linha da polícia acredita que ele é um stalker obsessivo que agiu sozinho. E uma outra linha e que ele teria tido algum tipo de ajuda. Por quê? Porque ela foi mantida em cativeiro. E só um minutinho, parece que a Carla tem novas informações aí, que a gente ficou direto aqui desde a tarde até a noite aqui e não sabemos direito se tem novidades aí no caso, então vamos colocar as últimas novidades, parece que alguém confessou aí, né? Carla, é contigo, fala pra gente. Oi, Vilela, meu querido amigo, e um grande abraço para toda a equipe incrível do podcast Inteligência Limitada. E para todos que estão acompanhando esse podcast, aqui quem fala é Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje estou trazendo atualizações oficiais sobre o caso Vitória Regina de Souza, que, como vocês sabem, tem comovido o país e levantado muitos questionamentos sobre violência, investigação e justiça. Nesta manhã, a Polícia Civil, por meio da DEMACRO, que é o nosso Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, realizou uma coletiva de imprensa. E tivemos a confirmação oficial de que Michael Antônio Salles dos Santos confessou o assassinato da jovem Vitória. Segundo o delegado Luiz Carlos do Carmo, Michael agiu sozinho. E a motivação apontada foi uma obsessão doentia e prolongada pela vítima, com quem ele não tinha relacionamento direto. Durante a investigação, a perícia encontrou cerca de 50 fotos de mulheres com perfil físico semelhante ao de Vitória no celular de Michael, além de imagens de armas e uma balaclava usada no crime, comprada no Mercado Livre. A polícia também confirmou que ele acompanhava a rotina da vítima há meses e reagiu a uma postagem que ela fez momentos antes de ser abordada. Ele, inclusive, tinha pelo menos um perfil falso para stalkear a vítima.
O laudo do IML indicou que Vitória sofreu facadas no rosto, tórax e pescoço, resultando em hemorragia fatal, e não foram encontrados indícios físicos de violência sexual. A frieza, o planejamento e o sadismo no crime reforçam que estamos diante de um agressor de alto risco que, segundo os especialistas, pode estar ligado a outros crimes ainda não identificados. Deixo aqui o alerta e a importância de sempre fazermos uma cobertura responsável, sem sensacionalismo, e reforço o compromisso com a justiça por Vitória e por todas as vítimas. Obrigada, Vilela, meu amigo, por sempre tratar com respeito temas tão sérios. Obrigado, Carla. E aí, galera? E aí? Outro detalhe importante, quero trazer para você uma novidade. Aonde está, Vilela, o celular da Vitória? Sumiu. Sumiu. Só que tem um detalhe, ele foi desligado. Só que nós descobrimos que após a morte, após o desaparecimento, alguém em posse do celular de Vitória Regina ligou o celular na cidade de Campinas. O curioso ligou e desligou. Quando ele fez esse procedimento, Vilela, ele aciona a Herb. E a Polícia Civil, através das operadoras, constataram que esse celular foi ligado e desligado uma vez em Campinas. Ou seja, o celular dela sai de Cajamar e está em Campinas. Então, tem mais gente nessa apuração. Esse fato do celular é muito interessante. Na minha época, como delegado, eu tinha que esclarecer crime sem isso aqui. Hoje, com isso aqui, facilitou 300 vezes mais. Antigamente era só tirocínio. Hoje, um criminoso, se ele bobeia e esse celular a polícia encontra, com os softwares que a polícia tem, que a perícia tem, tudo é levantado. E muita gente, tanto é que muita gente hoje, na hora de cometer crime, apaga o celular, não leva o celular. E nesse caso, a polícia apreendeu 9 aparelhos celulares e a perícia está fazendo todo esse levantamento, mas o delegado foi enfático. Ele não, Salada, ele não titubeou, ele falou, eu vou indiciar o rapaz porque ele cometeu o crime. Agora, ele cometeu por qual motivo? Ele nega. Ele é um stalker, ele é um perseguidor obsessivo, ele teve ajuda, e tem mais, se você não tiver prova, não tem como condenar. Premeditado. Não tem como condenar sem prova. Não adianta supor que é ele se você não tiver prova. A grande diferença que eu digo entre se saber e se provar. Ninguém é condenado porque a gente sabe. As pessoas Ou por achar. Né? As pessoas são condenadas porque se conseguiu provar. Então, o que eu falo é que entre a investigação propriamente dita e a perícia, acontece uma redundância. Porque são investigações paralelas, investigação técnica e a investigação propriamente dita, onde ela vai paralela, mas elas se encontram. Agora, o que me chamou a atenção, Salada e Vilela, foi o seguinte: a polícia convidou o Michael a fazer tirar sangue para o exame de DNA. E ele quis fazer. Ele tem um direito de não fazer. Porque no Brasil, se você não quiser fazer nenhuma prova contra você, me espantou quando ele falou, não, eu vou lá do sangue. Por quê? Porque encontraram uma coisinha de nada de sangue num carro, que seria dele, e numa propriedade que seria dele, que seria um cativeiro. Mas ele deu. Mas a pergunta é, onde ela foi morta? Eu tive acesso ao atestado de óbito, Vilela, que consta que ela morreu porque ela perdeu praticamente todo o sangue. Cara. Ela perdeu o grau de facadas que ela recebeu nos lugares onde você tem veia, ela praticamente morreu por falta de sangue. Agora, esse sangue não foi encontrado, porque a perícia constatou no local que teria um pouco sangue. E esse sangue, diz a mãe do Michael, que ele tinha ferido a mão, o dedo, e tinha lá umas manchinhas. Ou seja, o caso não está fechado. Não adianta também o delegado falar que é ele, pois as provas que a perícia tem que mostrar, e a perícia não inventa a prova, a perícia mostra o que ela vai encontrar. Então o caso, eu entendo que não está tão fácil assim de você mostrar, porque as provas também não chegaram ainda todas à delegacia. Existem algumas informações com relação ao celular, esse mídia social que ele tinha,
em outro nome, tá no celular, as fotos, um monte de coisa que ele tinha. Agora, com relação a um fio de cabelo no carro, será que era da Vitória? O sangue encontrado no carro, será que é da Vitória? Porque se for dele, não resolve nada. Aquele Não sangue, tenha dúvida. né, o sangue dele, ele falou, cortei o dedo e sujei. E aí, vai provar o quê? Não, outra coisa, encontraram fios de cabelo num carro. Vilela, todo carro tem fio de cabelo. É Concorda? claro, não. Todo carro. É o que eu falo pra pra minha namorada. Esse fio de cabelo aí sei lá. Às vezes eu dou carona pra convidado, vocês andam, a Fabi anda e tal. Cai cabelo, não cai? É normal isso, não é? Não é? Cabelos longos. Sim. De cores diferentes. Às vezes calcinha fica lá porque Fica as também. pessoas têm que se trocar rápido pra serem entrevistadas aqui. Muito sim. crime foi esclarecido por causa de fio de cabelo longo de mulher. Sério? Muito, porque mulher perde muito cabelo, mulher mexe muito no cabelo. Homem também, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha, uma das coisas mais bonitas na vida, pra quem gosta de crime, é cena de crime. Tanto é que o meu YouTube chama Na Cena do Crime. E hoje em dia tem muito mais equipamento e muito mais recurso, Não, né? a cena do crime, ela revela. Eu aprendi com um professor meu na academia de polícia, na USP, que o cadáver, ele quer falar quem matou. O cadáver fala, a cena do crime fala. É como se você entrasse lá, aquilo tivesse ainda uma energia que tá te apontando. Então, cena de crime, para quem gosta e o Salado é perito, como eu, que adora cena de crime, você olha e você para e você tenta escutar o que é aquela cena do crime. Agora, uma menina que foi encontrada daquela forma, a gente percebe que a pessoa que matou estava com muito ódio, com muita raiva. Não é uma pessoa que cometeu um homicídio simples. Mas o Salado quer falar sobre a cena do crime, Não, né? o que acontece? O local fala, o corpo fala. O que acontece? O perito, ele é treinado ao longo da sua carreira Para fazer a leitura. para fazer essa leitura. Eu brinco assim que o local fala javanês, Uma língua. né? Quem sabe javanês? O perito. É. Né? Então o perito consegue Eu ter... chegando lá, eu vou ver uma cena de crime e não... Eu dou às vezes o exemplo assim, uma mancha de sangue. Chega o leigo, olha uma mancha de sangue. Aí chega o perito, olha, esse sangue, a pessoa estava se deslocando daqui para lá, numa velocidade mais rápida ou mais lenta, ou ele veio, caminhou um pouco, depois ele parou, porque teve um acúmulo mais de sangue, ou ele levou uma pancada na cabeça, houve aquele espirro, que eu falo, o espargimento do sangue em velocidade, então para ser essas manchas nessa altura, ele tem que estar de pé, não pode estar sentado. Então, para o leigo é uma mancha de sangue. Agora, a interpretação desses vestígios, desses indícios na cena do crime, é onde o perito trabalha e vai escrever de uma forma entendível, porque chega um promotor, um juiz, o que eles entendem de dinâmica de cena do crime? Eles nunca trabalharam, nunca entraram numa cena do crime. Então o perito traduz aquilo que tem de uma forma entendível, que eu digo assim, para os operadores do direito. E também entendível no crimes contra a vida, no tribunal do júri, para os jurados. Não adianta escrever de uma forma que só outro perito entenda. Então eu tenho que transcrever de uma forma que seja entendível. Então aí é a função do perito. E aí a gente faz a prova técnica. Que é levar para o laboratório. Laboratório, então explicar uma mancha de sangue. Olha, essa mancha de sangue aqui, ela é produzida quando você tem uma mancha, um respingo, um espargimento. Tal altura, tal a tal distância. altura, com tal velocidade. Para ter essa velocidade, tem que ser uma pancada, um objeto contundente, um taco, alguma coisa. Ou então foi por um disparo de arma de fogo. Salada, você leu?